quarto encontro aí do nosso treinamento Comunicação Assertiva. E nós estamos tendo hoje uma oportunidade aí bacana, né, de falar sobre esse assunto, que é um assunto bem relevante, né, principalmente quando se trata da área comercial, né, que é uma área que trabalha muito a questão da emoção, né, a questão da comunicação não verbal, né? Então, no quarto encontro hoje, nós vamos falar sobre fazer gestos conscientes para atingir os nossos objetivos, né? Bom, então do que a gente está falando aqui hoje? Nós estamos falando da comunicação não verbal. Quando a gente fala da comunicação não verbal, nós estamos falando do campo das ações, dos comportamentos, dos atos, né? E não necessariamente de usar as palavras, né? Só que antes da gente falar dessa comunicação externa, pessoal, a gente precisa refletir aqui um pouco sobre a nossa comunicação interna. Então, existem muitos estudiosos, né? A ciência já sinalizou isso de várias formas. Depois eu vou trazer para vocês algumas referências de literaturas, né? Alguns cientistas que se aprofundaram nesse tema. E vamos imaginar o seguinte, que tudo que a gente expressa em ações, em comportamentos, em atos, nós estamos nos comunicando internamente, né? Um dos exemplos é o seguinte: nós estamos diante de um desafio, seja ele qual for, tá? Como que eu reajo normalmente? Como é que eu me comunico com esse desafio? Né? A primeira coisa que a gente faz é ficar pensando no desafio, né? É ficar me sabotando, sentindo, reforçando muitas vezes uma emoção negativa, né? Então, o treinamento hoje ele consiste muito mais em você trabalhar essa comunicação não verbal internamente do que externamente, porque a nossa comunicação externa ela vai ser um reflexo de como eu estou tratando essa questão interna, tá? Bom, então durante um desafio, ao invés de eu ficar pensando no problema, no desafio, que tal eu começar a pensar sobre como eu gostaria que fosse? Ou como que eu gostaria de estar me sentindo, né? Mais do que isso, como é que eu poderia estar reagindo a esta este desafio, né? Como é que eu gostaria de estar, por exemplo, reagindo a uma questão desafiadora na minha vida? Como é que eu gostaria de estar reagindo a isso? Então, ao invés de ficar pensando, poxa, eu não consigo resolver esse problema é muito desafiador, meu Deus do céu. Se eu falar, não, cara, putz, eu já imagino isso sendo resolvido, eu já me sinto dessa forma. Então, esse hábito de ressignificar as coisas, né, na sua mente e, e já imaginar você já solucionando e já se sentir empoderado das ferramentas necessárias para solucionar, a ciência já comprovou que o seu corpo começa a te ajudar nesse sentido. Então, naturalmente, a sua expressão corporal começa a ser uma expressão mais segura, mais em paz, mais tranquila, né? Existem alguns exemplos práticos, né? Algumas pessoas já foram visitar alguns clientes e algumas situações também de coisas que foram resolvidas, né? Normalmente eu emito um grito, obrigado, Deus, né? Faço assim com os punhos, obrigado, Deus. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou me comunicando com o meu cérebro. Vocês podem falar, porra, mas isso não é idiota? Cara, é super idiota fazer isso, principalmente na presença de outras pessoas, né?
Mas qual é o problema de ser idiota se isso te traz benefícios, se isso funciona, né? Se a ciência já mostrou de que você consegue mudar um pensamento de acordo com a sua fisiologia, né? Pô, mas o que que isso tem a ver com comunicação não verbal? Cara, tem tudo a ver, porque você vai transmitir isso para as pessoas que vocês se comunicam, né? Quando você finge que está pedalando uma bicicleta de olhos fechados e de alguma forma você mentaliza que você está tendo as reações bioquímicas, que você está tendo as reações fisiológicas, né? Que você está realmente sentindo o pedal e a sua mente está indo naquele caminho, dentro do Ibirapuera, pedalando, já foi feito o teste. O seu corpo libera reações químicas da mesma forma que se você estivesse pedalando, né? Então, quando você aprende e cria esse hábito de se comunicar internamente dessa forma, você educa o seu cérebro de que os pensamentos que são provenientes das emoções, elas podem ser pré-selecionadas, né? Então, eu estou indo para um desafio, eu estou no meio de um desafio, uma coisa horrível na minha vida. Cara, eu posso decidir quais os pensamentos que eu ponho na minha cabeça fisiologicamente. Como assim? Então, você está numa situação difícil. Aí você fala, cara, eu vou imaginar eu solucionando e eu vou começar a comemorar. É isso. Obrigado, meu Deus. É assim que funciona. Obrigado. Obrigado pela minha inteligência, por ter solucionado isso. Rafa, mas é idiota o que você está falando. Cara, se vocês acreditam no que eu estou falando, se vocês não acreditam no que eu estou falando, vocês vão ser impactados do mesmo jeito. Eu vou trazer os exemplos negativos, que é o que normalmente está afetando a nossa vida. E aí vocês vão entender que assim como a energia elétrica, né, você não está vendo ela, mas enfia o dedo na tomada para você ver o choque que você vai tomar, né? Então, independente de vocês confiarem, acreditarem no que eu estou falando, isso está agindo na vida de vocês, tá? Bom, vocês devem ter ouvido já falar de adrenalina, cortisol, serotonina. Tudo bem aí para vocês? Esses hormônios existem de fato. Isso eu não estou aqui filosofando, beleza? Então, esses hormônios, eles são liberados quando nós estamos com alguns tipos de sentimentos, tá? Quando eu estou com raiva, eu libero adrenalina, né? E por que que isso acontece, pessoal, fisiologicamente falando? Porque na época da pré-história, essa raiva fazia o sangue vir para o meu braço, para minhas pernas, eu começava a bombear mais sangue para os membros extremos, porque ou eu tinha que atacar com os braços a minha presa, ou eu tinha que fugir da minha presa. E o nosso corpo entende que essa adrenalina funciona para nos salvar. Vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. O estresse, meu Deus, vai cair um meteoro na Terra. Pode ser que daqui 10 mil anos a Terra vai explodir, vai acabar. Isso libera cortisol. Em excesso também vai regaçar com tudo, tá? Quando eu me sinto triste, meia hora, quando eu abaixo a cabeça, quando eu me fecho, quando os meus pensamentos ficam retraídos, eu começo a liberar menos serotonina. Quando eu faço isso 30 minutos, 3 horas, 3 dias, 3 meses, como é que chama isso? Depressão. Entende? Entende o poder da comunicação não verbal? Então, se eu consigo, no momento que me bate essa angústia, no momento que me bate a raiva, no momento que bate o estresse, se eu consigo botar em prática uma mudança fisiológica, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de ato, eu me comunico internamente primeiro e eu me comunico externamente sobre aquilo
que eu quero, e não sobre aquilo que eu não quero. Quando eu reforço com movimentos fisiológicos, meu ombro cai, minha cabeça fica para baixo, eu me sinto cabisbaixo, eu estou liberando informação para o meu corpo de hormônios que são extremamente prejudiciais para o corpo, ou a falta desses hormônios. Tá, mas como que a gente pode reagir a tudo isso? Vocês devem lembrar que quando a gente estava presencial na Ótimo Gestor, nós tínhamos ali um hábito de todos os dias, no meio, né, no meio do dia de trabalho, todo mundo, pessoal, levanta, põe uma música alegre, vamos esticar os braços, vamos alongar, vamos dar uns pulinhos, vamos vibrar, vamos dar risada. E aí depois vocês voltavam e sentavam nas cadeiras. Alguém pode me falar como que era a diferença depois? Não, é o simples fato de levantar 10 minutos, alongar e se exercitar e dar uma risada, como era depois, o resto do dia depois de fazer isso? Alguém pode falar como era? Cara, era um reset, né, meu? A gente fazia muito isso lá no outro prédio. É como se tivesse resetado o dia, mano. Era Boa. muito bom mesmo. Eu vou te falar que eu tenho vergonha de fazer isso, mas os benefícios são incríveis. Você revigora, as coisas fluem mais fácil. É sensacional mesmo. É um pequeno atitude, né? Um hábito ali que muda bastante coisa. Boa. Alguém quer mais falar, não? Porque assim, Caio, você falou uma coisa incrível. Eu falei no início, a gente julga isso idiota. Até a gente ter a percepção do aprendizado de fato, né? A gente acha várias coisas idiotas até a gente experimentar aquilo. Depois que a gente experimenta, a gente acha, fala, puta, não é idiota. E quando você percebe o benefício, aí você também vai se lixar menos ainda porque as pessoas pensam, porque a gente acha que é idiota, porque a gente tem medo do julgamento do outro, né? Então, o treinamento aqui hoje, ele fala sobre uma coisa muito importante. A comunicação não verbal, a partir dos seus comportamentos, começa por aí, dos seus atos, né? Das suas atitudes. Então, quando a gente começa a botar em prática aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, e essa é a ideia desses 4 encontros, que a comunicação assertiva, ela ultrapasse as paredes corporativas, né? Que a gente consiga ultrapassar isso para a nossa vida. Eu não estou num bom dia, né? Eu tenho um relacionamento desafiador com a minha família, com um amigo, com um relacionamento amoroso, que seja. Cara, eu tenho uma dificuldade financeira, eu tenho um problema. Sempre vai ter um desafio. E quando a gente deixa isso se aprofundar dentro da gente, a gente tem uma tendência muito grande de se entregar cada vez mais a essa questão. Então, quando você muda o fisiológico, você muda o pensamento, né? Quem aí já leu O Segredo da Mente Milionária? Acho que quase todo mundo, né? Pelo menos eu passo sempre para vocês isso como uma referência de uma coisa bacana. E eles falam lá, né? No livro, o autor fala sobre uma fórmula que é o PSA. Pensamento leva a sentimento, que leva a ações, que é igual aos resultados da nossa vida, né? Então, os pensamentos levam a sentimentos, os sentimentos nos faz mover a alguma ação e essa ação não leva aos resultados, né? Cara, e não tem nada errado com essa fórmula, tá? Porém, aqui hoje, do jeito que a gente está conversando, existe algo antes do pensamento, que é como que a gente consegue influenciar o pensamento, né? Que o livro ele não traz isso. E a gente vai refletir sobre isso hoje. Se eu inicio um pensamento sobre qualquer situação da minha vida e eu sinto que esse pensamento está me liberando algum tipo de hormônio que não seja tão produtivo, eu posso parar de pensar por um segundo, levantar, fazer uma flexão, socar o ar
já agradecer o resultado que eu quero, não aquilo que está acontecendo, mas o resultado que eu gostaria que eu tivesse. Isso é de uma inteligência muito profunda. Você está sentindo algo negativo e você conseguir travar, ancorar aquele pensamento e falar, cara, mas o que eu gostaria de fato que tivesse acontecendo agora? E aí você já vibra, como se aquilo já tivesse acontecendo, mas vibra com o corpo. Porque o corpo vai passar para o cérebro a mensagem. Cara, esse maluco já está liberando esses hormônios no corpo e o seu cérebro vai reforçar isso. A evidência mais clara sobre isso ser um fato na nossa vida é o exemplo que eu dei de levantar e como o Felipe falou, é como se fosse um reset. Então você reseta aqueles pensamentos naquele momento e você inicia com uma nova perspectiva. Mas não é porque você é muito inteligente ou nós somos inteligentes demais, apesar de ser inteligente, mas é porque a matemática, o cálculo, a forma lógica do cérebro, ele está falando a minha ação e reação, né? A minha ação está sendo essa, eu vou dar essa reação para esse carinha, né? Então, é muito prático esse treinamento de hoje, né? Nada filosófico, nada de autoajuda, é muito científico o que eu estou falando. 10 anos atrás, um treinamento como esse, talvez ia falar, é coach, é autoajuda. Cara, não tem nada disso, né? Nós estamos falando aqui de estudos científicos que comprovam que o nosso corpo é uma máquina que está preparada para reagir a alguns estímulos, né? Se a gente souber lidar com isso, imagina que Deus criou a gente com uma capacidade gigantesca, com um repercutório imenso, com ferramentas imensas, e a gente usa pouquíssimo isso, né? Se a gente conseguir usar um pouquinho do que Deus já trouxe a gente pronto, preparado, né? É uma máquina que a gente tem 20 botões, a gente aperta só um botão, né? Todo dia. Vai lá, aperta um, dois botões. Tem um monte de botão sem uso, né? Um deles é você fazer esse reset. Uma, duas, três vezes por dia, quantas vezes você achar necessário, né? A gente fala muito da Ótimo Gestor de comemorar, de elogiar, de vibrar com as conquistas, né? Tem muito a ver com isso. Quanto mais você vibra, mais você estimula, mais serotonina você libera no seu corpo, mais você reage a bons estímulos. E aos estímulos negativos, basta a gente se conhecer um pouquinho mais e saber, pô, é hora de fazer um alongamento, é hora de levantar e esticar os braços. Mas esticar com força, olhar para cima. Quando você volta, cara, já passou um pouco, porque está disponível. Essa farmácia fisiológica, ela está disponível. Para eu acessar essa farmácia, eu preciso mudar minha fisiologia. Tudo bem, pessoal? Por outro lado, nós temos uma frequência negativa sobre isso, né? E é importante que vocês saibam que isso pode estar agindo sobre vocês. Vocês acreditando ou não acreditando, né? Então, quando eu estou estressado, quando eu estou com medo, inseguro, meu índice de cortisol, a baixa serotonina, você tem uma série de componentes hormonais que despencam dentro de você e aí você vai se sentir triste. A comparação é muito simples. Existem as drogas sintéticas que foram elaboradas para dar uma explosão de sensações em milésimos de segundos. A pessoa ingeriu aquela droga, ela vai despertar e ela vai liberar serotonina, alguns hormônios que te trazem essa sensação do prazer, e elas disparam isso, mas de forma monstruosa. O que acontece? A pessoa fica mais sensível, ela se sente feliz, ela se sente interagindo com as pessoas,
ela se sente fazendo parte, né? Seja lá qual for a tribo que ela tá, ela se sente fazendo parte daquilo. Cara, incrível. Só que o que acontece depois? A maioria das pessoas, se não todas as pessoas que têm hábito de consumo de drogas sintéticas, elas ficam extremamente depressivas, né? Por que isso? Porque ela meio que esgota o estoque desses hormônios e depois ela não tem de onde recorrer isso. Então, para vocês verem como o poder desses hormônios impacta na nossa felicidade, né? Se você teve um contato com uma droga, você vai ter esse problema. Mas se você também ficar com a cabeça baixa, ficar revoltado com uma situação, alimentando isso durante muito tempo, né? Ficar estressado, ansioso demais com coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. A maioria das coisas que nos preocupam são coisas que normalmente não vão nem acontecer, né? E isso libera para nós verdadeiros venenos dentro da gente, né? O seu intestino trava. Tem gente aí que eu não conheço com essa profundidade os seus hábitos intestinais, mas nós temos hábitos intestinais. E o intestino é o segundo cérebro do corpo. Se você está ansioso e não consegue ir no banheiro, teve um ressecamento intestinal porque você liberou cortisol, o corpo entrou em colapso. Então, olha que doideira. Se a gente sabe usar um pouco isso, eu tô vendo que eu tô ficando ansioso, cara, vai numa esteira, ou vai na rua, dá um pique, corre 10 minutinhos, alonga bem o corpo, levanta, dá uns gritão, já sentindo aquilo que você queria que tivesse acontecendo na sua volta para resolver aquele mesmo fato, porque aquilo muitas vezes não vai se resolver sozinho. E às vezes se resolve sozinho, mas às vezes não se resolve sozinho. Você vai voltar para resolver aquilo com muito mais energia e disposição, tá? Bom, agora nós falamos muito sobre essa comunicação interna. Agora eu quero passar para vocês algumas questões externas, né? Pessoal, nós sabemos que o nosso sorriso, né, a forma como a gente se comunica com as pessoas, o sorriso é uma comunicação não verbal, é um gesto, né? O sorriso é a maior porta de entrada que a gente pode ter, né? Inclinar levemente o corpo para frente quando você, ou numa call, ou presencialmente, né? Empunhar a mão de uma outra pessoa com segurança, né? Hoje, com a Covid, você vê como as coisas têm que se adaptar. Não existe mais o aperto de mão, ou muito menor, né? São comunicações externas que eu tô interagindo com o outro. Mas tudo isso que a gente faz externamente, quando eu passo uma postura de segurança, né? Quando eu sorrio, quando eu faço com que a pessoa se sinta à vontade, né? Sem fazer aquela careta, aquela mordidinha no lábio, né? Tipo, sabe, essas reações que não te ajudam em nada. Tudo isso é proveniente desse autocontrole. Tudo que você reage externamente é proveniente daquilo que eu estou me sentindo, daquilo que eu estou me comunicando com o meu mundo interior. Se o meu mundo interior é confuso, é inseguro, é rebelde, é estressado, como é que eu me comunico com as pessoas? Nos gestos. Eu vou falar uma coisa e não me interpretem mal, mas sabe aquela barriguinha, aquele pneu? Sabe aquele sentimento de, cara, eu tô zoado? É o meu mundo interior, tá refletindo, né? Estudos já comprovaram, né? Tirando o romantismo de lado, uma pessoa que tem uma certa obesidade, ela tá largada com isso, ela tá criando uma camada de gordura para se defender, entende? Do mundo exterior, né? Então, a preocupação maior na comunicação não verbal
é muito maior da comunicação interna sua, do seu mundo interior. Você vai passar uma boa imagem, uma imagem de segurança, uma imagem de entusiasmo, né? Você vai passar tudo isso se essas questões estiverem resolvidas dentro de vocês. Vamos experimentar, toda vez que a gente for para uma videoconferência com um cliente, para uma conversa difícil com uma família, com um familiar mais difícil, com um amigo, com um relacionamento amoroso, vamos experimentar fazer uma atividade física antes. Vamos experimentar ter uma reação de é isso, eu consegui, eu tive uma conversa bem sucedida com a minha esposa, com meu marido, que legal. Aí você para, puta, é idiota, beleza, mas eu fiz a atitude, agora eu vou ter essa conversa. Vocês vão perceber como a atitude vai ser diferente com a pessoa. A imagem que você vai passar vai ser diferente. Pessoal, muito mais do que passar essas informações para vocês, eu queria dizer que isso não é uma invenção da minha cabeça, tá? Que existem cientistas sérios investigando e pesquisando cada vez mais sobre esse assunto, tá? Nós temos o Robert Emmons, e aí vocês podem pesquisar um pouco mais. Calagó, que escreveram aquele livro Gratitude, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão. Amy Cuddy. A Amy Cuddy fez livros, O Poder da Presença, né? Paul Ekman, A Linguagem das Emoções. São estudiosos que fizeram pesquisas, né? Estão cada vez mais se aprofundando nesses temas e eles podem trazer para vocês muita clareza, né? Em 30 minutos aqui, para vocês do time, para as pessoas que podem ver isso no YouTube, né? Que está gravado, podem trazer uma série de questionamentos. Pô, mas quem é esse Rafael Rosa? Quem é esse cara que está falando isso, né? Cara, eu sou apenas um estudioso, alguém que apenas leu bastante sobre isso, pratica, né? Tento sempre dar o meu melhor para as pessoas da Ótimo Gestor, entregar o meu melhor nesse sentido. Afinal de contas, aqui na Ótimo Gestor, o nosso maior legado são as pessoas, lucro como meio, pessoas como fim, né? Então, a minha intenção aqui é transferir isso para vocês. Eu espero que, a partir de hoje, de agora, né, vocês consigam colocar isso em prática no dia a dia, tanto na Ótimo Gestor quanto na vida de vocês, tá? E mais do que isso, que vocês estudem sobre esse assunto, né? Seja qual for a carreira que vocês vão seguir, isso serão ferramentas poderosíssimas para que vocês atinjam os objetivos de vocês. Seja qual for o objetivo, né? Se é me relacionar melhor com a minha família, se é ter um salário maior, se é vender mais, se é ter uma capacidade de concentração maior, se é me comunicar melhor. Quando você aprende a lidar com esses hormônios, com essa farmácia fisiológica interna, vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Os resultados vão ser maiores, né? Lá no livro O Segredo da Mente Milionária, ele fala que o pensamento conduz a um sentimento que conduz a um resultado. O que eu estou propondo antes do pensamento, vocês podem ter uma atividade, uma técnica comprovada cientificamente que muda o pensamento. Lá na frente o resultado vai ser diferente, concordam? Se eu estou tendo um pensamento angustiante, estressante, o meu sentimento vai ser horrível e os meus resultados vão ser péssimos. Agora, se eu começo a me sentir mal, eu levanto, faço um polichinelo, levanto, soco o ar, grito, escrevo um papel ali com o resultado que eu quero, o meu pensamento vai ser diferente. Vou me sentir diferente, minhas reações vão ser diferentes, os meus resultados vão ser outros. Então, aqui é a mensagem principal. Cuidem dos seus pensamentos, porque é isso que vai expressar para o mundo a sua autoimagem. A gente se relaciona com o mundo de acordo com o que a gente se enxerga. Se vocês estão se enxergando depressivos, tristes, ansiosos, inseguros,
Mudem sua fisiologia. Beleza? Obrigado. Foi maravilhoso esse papo com vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo o que eu passei, né? Me coloco à disposição para conversar individualmente sobre isso, aprofundar. Eu sempre falo aqui com vocês que sabedoria é pegar o conhecimento e botar em prática. Atitude, ações, comportamentos. E conhecimento, pessoal, é obesidade mental. Eu só estou colocando informação para dentro e não faço absolutamente nada com isso. E aí amanhã ou depois, o resultado vai ser seu, não meu, né? Tá bom? Obrigado, pessoal.